יוצר ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. Olá, Moré Pinchas. Que bom a gente se encontrar de novo. Passaram as festas, passou o período de Sukkot, o ano começou, estamos em 5.782. Espero que daqui a 10 anos as pessoas nos escutem e falem, né, e se lembrem daquilo que a gente estava pensando e refletindo nesse ano de 5.782, um ano que a gente espera que venha com muita renovação e com muita saúde. Você está bem? Baruch Hashem, Akol Beseder, o ano começou muito bem, querido Rabino Uri Lan. Para os nossos ouvintes, o Rabino e eu aproveitamos, para quem a gente não pôde cumprimentar pessoalmente, desejar um Shana Tová, que seja um ciclo muito bonito, de muito crescimento, de muito amor e que nos aproxime do mundo melhor que a gente tanto deseja. E eu tenho uma boa notícia para você que está nos ouvindo, é que passado o Simchat Torah, recomeçaram a leitura da Torá, recomeçou o ciclo de leitura, e inspirado nisso, nosso Rabino trouxe uma sugestão de tema para o nosso podcast. A sugestão para a gente poder começar esse ano bem, a gente trazer o judaísmo desde o início, né? Le'atchil mibereshit, como a gente costuma falar em hebraico, começando de novo, né? A partir do começo, e pensando na riqueza que o início da Torá traz em termos de ensinamentos vindos da nossa tradição mística, da Kabbalah, eu propus isso para o nosso professor de Kabbalah, para o Moré Pinchas, que de pronto aceitou. Então, a nossa proposta é falarmos hoje e nas próximas semanas um pouco das primeiras 4 parashiot da Torá, e vamos ver se a gente dá conta desse desafio, de contar um pouquinho de cada uma. Certo, Pipo? Certíssimo, Rabino! Então vamos lá. Moré Pinchas, Bereshit. Bereshit, Bará, na Torá vem como Elohim, et hashamayim vet haaretz. No início, Deus criou os céus e a terra. É isso mesmo que significa, do ponto de vista da Kabbalah, o início da Torá? É assim que começa o mundo, do ponto de vista da Kabbalah? Bom, do ponto de vista da Kabbalah, esse verso que você mencionou, e esse versículo e os seguintes, eles têm múltiplas interpretações, várias conversas na Kabbalah, porque o mundo começa a Torá começa com a letra Beit e não com a letra Aleph, Aleph sendo ligado a Elohim, a divindade, e Beit, que é o 2, então o mundo é dual, então por isso que a Torá começa já com Beit. Existem conversas se estamos falando de Bereshit, né, como se fosse in the beginning, no começo, ou se a gente está falando Bereshit, com sabedoria. Então, no início Deus criou o mundo, ou com sabedoria Deus criou o mundo. Mas eu acho que, para a gente falar da cosmogonia, segundo a Kabbalah, vale a pena a gente fazer um paralelo com o que existe na Torá e como essa mesma narrativa ela é insinuada na Kabbalah luriânica. Quando eu digo narrativa, pois não, Rabino? Não, então, ia te pedir para você traduzir um pouquinho do que você está falando. Cosmogonia. Cosmogonia é a criação do mundo, é isso? Perfeito. O surgimento do mundo. E Kabbalah luriânica, em poucas palavras, do que você está falando? Depois da Inquisição na Península Ibérica, muitos judeus rumaram para o norte de Israel, mais precisamente para a cidade de Safed, Tzfat, e lá chegou um grande rabino que em poucos anos mudou a nossa sistematização do judaísmo e trouxe muitas revelações para Kabbalah, o rabino Isaac Luria,
Então, existem muitos ensinamentos e muitos livros compilados pelos alunos dele, e você consegue encontrar ele e os alunos deles enterrados lá em Tzfat e orar perto dos túmulos deles, tem uma energia incrível. Esse é o Rabino Perfeito. Isaac Luria, por isso Cabala Luriânica. Ok. E aí a gente segue em frente. Então, a gente costuma conhecer a narrativa de que o mundo foi criado por Deus em 7 dias, e que aí, em 6 dias, né, mais um dia de descanso, que é o Shabat, e que Adão e Eva, eles viviam no paraíso até que eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a primeira coisa que a gente entende na Kabbalah é que essas narrativas fazem parte de uma carência do homem de entendimento. Como a gente não consegue entender Deus e coisas que transcendem o nosso intelecto, a gente cria narrativas para tentar explicá-las simbolicamente. Então essas narrativas são como dedos, como guias, que apontam para algo que não pode ser racionalmente descrito, e sim apenas insinuado através de imagens e narrativas. Então, essa narrativa de Adão e Eva, ela tem esse ponto-chave que se discute na Kabbalah, que é quando a gente come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Basicamente, a Kabbalah descreve isso como o surgimento da consciência humana. Até lá, a gente estava perfeitamente integrado a tudo, por isso era um paraíso. Só que a gente não tinha consciência de nós mesmos, nem tínhamos livre-arbítrio. Quando a gente come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, por um lado surge livre-arbítrio, o que é fundamental para o plano divino. Por outro lado, a gente começa a dizer, gosto disso, não gosto daquilo, gosto desse, não gosto daquele. A gente se exila do paraíso, porque junto com o conceito surge o preconceito. E o que a gente tem feito nos últimos milênios é tentar voltar para o paraíso tendo o conceito. Porque antes a gente estava no paraíso sem a consciência. Agora, tendo a consciência, o desafio é conseguir voltar para o paraíso com ela. Agora, isso é uma leitura da Kabbalah sobre a Torá. Tem a cosmogonia segundo a Kabbalah. Segundo a Kabbalah, esse mesmo episódio... Diga. Pode continuar. Segundo a Kabbalah, esse mesmo episódio é narrado da seguinte maneira. Somente existia o Ein Sof. Somente existia o sem fim. Repara que sem fim, que é o nome que se usa para Deus na Kabbalah luriânica, o sem fim é uma maneira finita de descrever o infinito. A gente não dá conta de entender o infinito porque nosso intelecto é finito. Então, como a gente descreve o infinito? Como sem fim, infinito. Né? É do ponto de vista de cada humanidade olhando para Deus que a gente descreve Deus. Deus não se limita à nossa descrição. Então, o sem fim, ele ocupava todo o espaço, e como ele ocupava todo o espaço, não tinha espaço para nada mais. Mas na nossa narrativa, o que a gente diz? Que esse sem fim abriu espaço no seu centro para que pudesse haver a criação. E essa criação se dá na forma figurativa de um jarro de barro, que é a criação da humanidade, é o jarro básico. E o sem fim, ele lança a luz infinita para esse jarro de barro. Esse momento, um jarro de barro, a criação, nós, criaturas, recebendo luz infinita de Deus, isso equivale a Adão e Eva no paraíso. Esse jarro de barro, ele não suporta essa luz infinita, porque ele não merece. Ele está recebendo sem ter merecimento. Então ele se parte em incontáveis pedacinhos, e cada um desses pedacinhos somos nós. E quando a gente faz o tikkun, a nossa correção, a gente vai corrigindo pedacinho por pedacinho do jarro de barro, até que a gente consiga montar de novo o jarro de barro, dessa vez por mérito, e receber luz infinita por mérito, que é o equivalente a gente voltar para o paraíso de Adão e Eva, só que com consciência. Eu expliquei uma coisa complexa em poucos minutos. Espero que tenha dado para entender alguma coisa da natureza da explicação. Olha, é fascinante e me traz algumas reflexões, como, por exemplo, Adão e Eva no início. Adão e Eva no paraíso. Adam
como esse primeiro ser de sangue, né? Enfim, o primeiro ser também vindo de Dam, né? Que é sangue, e o primeiro ser que vem da terra, né? O primeiro ser terreno, feito de barro, nesse sentido figurado, como você traz. E então o arquétipo do ser da terra que vem para o mundo. E eu sempre fiquei pensando no nome Hava, que é o nome de Eva em hebraico, como o arquétipo não só da mulher, mas de todos os seres vivos, né? Quer dizer, ela carrega em si mesma, todos os seres vivos, ela carrega a vida dentro dela mesma. Então, é esse ser terreno que se une ao feminino que traz a vida do mundo inteiro. E aí esses dois seres vão para o mundo, como você falou, porque não conseguem lidar com essa situação da consciência. E aí eu fiquei pensando muito sobre essa questão do retorno ao paraíso, do retorno ao Gan Eden, a esse jardim, Pinchas, porque o que me passou agora é, além de voltarmos para esse jardim com consciência, eu fiquei pensando muito em um pensamento judaico dos nossos tempos, da consciência ética ecológica que a gente deve ter nos dias atuais. Para que paraíso a gente vai voltar? Quer dizer, para que rio? Será que os rios do paraíso, ou os rios do mundo, não estão poluídos, não secaram, não foram transformados em represas? Como é que estão esses animais? Foram extintos? As árvores estão sendo cuidadas? Quer dizer, para que paraíso a gente vai voltar? Será que a gente não destruiu o paraíso? Ou qual é a nossa postura judaica diante dessa realidade? Ou seja, nós queremos voltar, agora temos consciência, nos desenvolvemos, e a gente olha para trás e de repente nós descobrimos que na história da humanidade nós destruímos tudo que passou pela gente. Então vamos voltar para onde? Então, enfim, só um insight, uma pergunta, e eu vou deixar essa pergunta para a gente poder partir dela para o próximo episódio. Certo? Certíssimo. Vamos partir para Parashat Noach. Justamente vamos encontrar aí um mundo complicado e vamos ver como que a gente lida com ele. Um abraço. עושה שלום ובורא את הכל, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום